Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. De volta com o Canal Esportes aqui pela TV Bar, canal 525 da NET Claro, também pelo portal gazetaweb.com. Você que está vendo a gente, grande abraço. Olha, a gente volta falando ainda a respeito da equipe do CSA e o Arner Oliveira é quem traz notícias do Azulão. O Azulão que joga no próximo domingo somente lá no estádio Rei Pelé contra a equipe do Penedense. Aliás, o jogo do CSA é no sábado, né? Às 5 da tarde no estádio Rei Pelé. Então vamos com o nosso Arner Oliveira. Contigo, garoto. A rodada do final de semana foi boa para o CSA, porque não venceu o time do Muricy, time azulino ficou no 0-0 e por isso corria o risco de perder a 4ª colocação. Mas acontece que os outros resultados foram favoráveis na classificação para o time do CSA. O Asa ganhou em Penedo do Penedense e o CSE ficou no empate contra o Coruripe em Palmeira dos Índios. CSA continua na 4ª colocação. Ontem os trabalhos já começaram visando o jogo contra o Penedense aqui em Maceió no próximo final de semana. Trabalhos aconteceram na parte da manhã. Hoje tem sequência a atividade no horário da tarde. Niltinho e o goleiro David vão fazer exames de imagem devido às contusões. Jogadores foram substituídos durante o jogo passado. Com relação ao jogador Rômulo, a tendência é que o atleta faça tratamento muscular no próprio clube. A sua recuperação talvez não necessite de exames médicos, pelo menos nesse instante. Tá aí então, o Arner Oliveira trazendo notícias do CSA. O CSA, como eu falei, joga somente no próximo sábado. Marcelo Cabo tem aquela tão sonhada semana cheia para preparar a equipe. Será que dá para extrair mais alguma coisa na qualidade técnica desses jogadores da equipe do CSA? Olha, Rolando, sempre dá. Só que você já vem de uma semana que o CSA teve, longa também, foram 10 dias, desde a derrota para o Asa até a partida de sábado contra o Muricy, mesmo assim não mostrou tanta evolução. Para não ser injusto, o CSA melhorou em alguns aspectos, sobretudo os defensivos, conseguiu ser uma equipe mais segura para aguentar a pressão do Muricy. Mesmo assim, o Edson Carvalho, de vez em quando, dava uma pichotada ali, né, cara? Principalmente no primeiro tempo. Quem melhorou as coisas para o CSA foi o Biasos, que ontem conseguiu ter uma evolução muito boa nessa defesa do CSA, que começou a temporada meio mal. Só que é uma semana decisiva e agora o CSA já descartou a Copa Alagoas totalmente. Porque tem um jogo no meio de semana contra o Dimensão Saúde e aí é um atestado de que o CSA não está nem aí para a Copa Alagoas e vai investir no Campeonato Alagoano. O problema é que se ele vacilar no Campeonato Alagoano, não tem mais a Copa Alagoas para ele buscar. E aí ele fica numa situação difícil pensando em campeonatos nacionais para o ano que vem. É uma situação realmente muito complicada, né? Você tem duas peças para você escolher uma, então tem que escolher muito bem, tem que apostar muito e fazer diferente realmente dentro de campo para buscar a vitória. A gente teve, inclusive, a oportunidade de receber nesse fim de semana fotos de dirigentes do CSA. E uma coisa que me chamou a atenção lá na cidade de Muricy é que dirigentes estavam separados. O presidente, por exemplo, ficou no meio do torcedor. Não sei se ele estava querendo realmente ter a aproximação com o torcedor, mas enfim, a gente também teve uma outra ala da diretoria em outro setor praticamente isolado. Me refiro ao Alarcon Pacheco, ao Barlon Araújo e também ao Jesus. Interessante que no CSA nem Jesus está dando certo. Aí fica complicado. No outro jogo da rodada, que aconteceu também no último sábado, jogando dentro de casa, inclusive com a presença do torcedor, a equipe do CSE foi buscar um bom resultado diante do Coruripe, o que acabou não acontecendo. Largou na frente e fez 1-0, mas logo em seguida sofreu o gol de empate. A partida terminou no placar de 1-1. A gente tem, inclusive, os melhores momentos dessa partida para você ver que belo gol marcou o André Magno da equipe do Coruripe. De fato, um golaço no empate em 1-1 contra a equipe do CSE. Bom jogo, não foi isso? Foi um bom jogo. Talvez um dos melhores da rodada, se não tivesse sido melhor ao lado de Asa e Penedense. O CSE tinha uma obrigação maior de vencer. É uma equipe que vem também em evolução, uma equipe que está me agradando muito ver jogar. Só que outro problema foi que o Coruripe conseguiu uma postura defensiva que segurou muito o CSE.
O CSE, por devidos momentos, ele conseguiu ter uma constância ofensiva, conseguiu achar os espaços, mas aí os espaços começaram a desaparecer. O CSE precisou fazer um jogo pelas pontas, atacando a área do Coruripe pelo alto. E não tem jogadores tão altos assim na equipe do CSE. Isso acabou prejudicando e bom para o Coruripe, porque o Coruripe, com o resultado, pega uma distância aí da zona de rebaixamento e pode rebaixar já o Cruzeiro na próxima rodada. Então, em termos de objetivo para o Coruripe, que é a permanência hoje, ele fica bem mais tranquilo. O Coruripe, ele pode até chegar aos 10 pontos nesse campeonato alagoano, mas para isso ele tem que ganhar do CRB, que não é tarefa fácil. O CRB deve jogar com um time alternativo, mas mesmo assim não é fácil, né? Não é fácil, e o jogo acontece em Coruripe, então tem essa vantagem. E depois o Coruripe encerra com o Cruzeiro, que aí sim ele tem um certo favoritismo, mas eu não vejo hoje o Coruripe pode pegar o Cruzeiro, inclusive, rebaixado, né? Exatamente, pode ser um jogo quase que amistoso, sem valer nada para as equipes. Agora o CSE desperdiçou uma chance de entrar no G4 que talvez não apareça novamente essa chance. Ele pode tê-la se pegar o CSA em condições de ultrapassá-lo, mas aí vai ter a obrigação de vencer. Só que hoje é um CSE bem melhor do que aquele que iniciou o campeonato, é um CSE bem mais definido, principalmente no ataque, com o Ibson Melo. É um cara que está jogando muito. Não jogou muito na última partida, né? Ele não foi muito bem na última partida, mas é um jogador que tem muita qualidade e realmente faz a diferença. E quem é um bom jogador também é o irmão dele, o Índio Melo, jogando muita bola. Luiz Fernando, que é um meio-campista. Bateu o pênalti esse aí, ó. Isso, estava jogando muito bem também nesse meio-campo do CSE. É uma equipe bem montada, só que falta uma peça ou outra. Só que hoje o CSE vejo ainda muito vivo, brigando por essa classificação, principalmente porque o CSA ainda não agrada tanto assim os nossos olhos. Aí você vai ter daqui a pouco o gol do Coruripe. Olha aí. Aí, ó. Tem um arrumado, um goleiro ali, realmente muito bonito. Precisa ter muita qualidade para matar no peito. Os 3 torcedores de Coruripe comemorando ali. Precisa ter muita qualidade para matar essa bola no peito e fazer o gol, né, cara? E falhou também a defesa do CSE. De bobeira, né? Ele estava lá praticamente deixou o Magno sozinho. Estava praticamente sozinho. Mas valeu. Para o Coruripe está sendo um campeonato de muita recuperação. Eu esperava menos do Coruripe antes de começar. E não posso ser injusto agora, né? O Coruripe realmente, apesar de não ter vencido ainda, conseguiu resultados interessantes nesse alagoano. A gente tem que lembrar que o Coruripe, a cada ano, ele tem feito realmente um esforço muito grande para participar do campeonato por conta da situação financeira. Por exemplo, no início de temporada, o Coruripe sempre realiza peneirões para poder selecionar os jogadores, para poder dar, pelo menos ter um complemento de elenco, né? E esse ano, por exemplo, ele já dispensou muita gente e contratou muita gente. Em uma semana ele tirou um carro cheio. E também trouxe de carro cheio, enfim. Aí para buscar o entrosamento, para buscar o futebol perfeito em um campeonato com jogos praticamente quarta, domingo, o tempo de trabalho é muito curto. Muito curto. Tá aí o próprio CSA que fica alagando o tempo todo de que não está tendo tempo suficiente para trabalhar, que existe uma aproximação realmente muito grande de uma partida para outra. Tivemos um outro jogo bastante interessante que aconteceu na cidade de Penedo. A equipe do Penedense jogou dentro de casa, diante do seu torcedor, fazendo aquela que pode ser, inclusive, a última partida do time nessa temporada, lá no estádio Alfredo Lim, com casa cheia, jogou contra a equipe do Asa de Arapiraca. A gente já está colocando, inclusive, os melhores momentos, porque é interessante, o time do Penedense teve um volume de jogo interessante, teve um momento que ele esteve muito perto do gol e acabou no contra-ataque ele sofrendo exatamente o primeiro gol. E aí foi uma ducha de água fria em cima do Penedense, né, Guilherme? A gente percebeu isso na partida, né? Foi, exatamente. E o Penedense é uma equipe que conseguiu fazer boas partidas, apesar de só ter vencido o Cruzeiro. Foi uma equipe que fez boas partidas, se estreou bem contra o CRB, por exemplo. Ontem, novamente, fez um bom jogo. Contra o CSE, poderia ter vencido na segunda rodada. Então, o Penedense que mostra boas coisas, mas ainda parece um time inexperiente. Claro, tem os jogadores mais rodados, tem o Palhinha ainda no elenco, mas no geral é uma equipe muito jovem. Então isso acaba prejudicando o Penedense em determinados momentos. E ontem eu vejo que também prejudicou. Claro que houve as falhas individuais, mas esse olha aí. Foi o lance, quase gol aí, rapaz. E aí interessante que o cara brigou pela bola, né? Foi lá, deu um toque de cabeça para frente para poder avançar e quase consegue. Aí no contra-ataque o Asa vai lá e faz o primeiro gol da partida. Com o Gabriel, que está jogando muita bola, é um lateral esquerdo que tem uma participação ofensiva que é muito interessante. Estou gostando muito de vê-lo dentro de campo e isso deixou o Penedense abalado nesses primeiros minutos.
porque ele teve 15 minutos onde foi muito melhor que o Asa não tinha chegado com perigo, e aí quando toma o gol, o Asa aumentou a confiança, foi para cima logo para fazer o segundo. Então facilitou a vida do Asa. E o segundo gol saiu muito rápido também em relação ao primeiro, né? 3 minutinhos depois. Não deu tempo para emocionalmente o time do Penedense se situar novamente na partida. Lembrou até o jogo do 13 com o CRB, mas ali foi o contrário, que o CRB conseguiu buscar um empate, olha aí. Exato. E aí a falha, né? A falha do garoto, que é inclusive um jovem ainda, né? Sim, sim. Do Penedense. E eu soube que ele teve muito apoio do Jaelson, porque realmente esse gol pode ter sido ainda, com certeza foi muito mais prejudicial para o time do Penedense, porque buscar um resultado contra o Asa, que é um dos favoritos ao título, você perdendo por 2-0, mesmo dentro de casa, não é nada fácil. É difícil, e a gente tem que lembrar, o Penedense ano passado era da 2ª divisão. E há muito tempo não jogava primeiro, desde 2016. Então são 8 anos aí do Penedense fora da elite. E você acaba se desacostumando, é difícil. Mas o Penedense faz um campeonato bem seguro, apesar disso, desses erros que acontecem, natural. O Penedense vem tendo boas apresentações, faz uma grande Copa Alagoas, tem a classificação encaminhada e mesmo com essa desvantagem... 100% de aproveitamento. Exatamente, e mesmo com a desvantagem quase conseguiu o empate. Foi um detalhe que o Penedense não conseguiu sair com pelo menos um ponto que deixaria ele muito vivo na briga. Então é uma equipe assim, em evolução. Não vejo esse ano o Penedense com tanta força para chegar nessa final. Pode até chegar, porque a gente já viu... Pode, ele hoje tem 5 pontos, tem 2 partidas ainda, né? Pode fazer 11. Pode chegar a 11 pontos. Se ganhar do CSA e na rodada final ganhar também, que eu não lembro o adversário, mas... Contra o Cruzeiro, né? Muricy. É um jogo, pode ser um jogo direto também. Então, assim, é um Penedense que vejo com um trabalho a longo prazo. Se não conseguir classificar esse ano, pode melhorar para o ano que vem, se tiver os investimentos certos. O que eu espero que tenha, sabe? O que eu espero que tenha. A gente sabe que os times do interior, eles dependem muito do apoio de prefeitura. Final do ano a gente tem eleição e que o apoio ao futebol, porque eu considero o futebol, principalmente para uma equipe como o Penedense, que tem um bom trabalho na base, uma grande oportunidade de inclusão social. E olha como estava o estádio Alfredo Lyon. Exatamente. Lotado. Então isso é um atrativo também para a cidade e como também é uma divulgação para a cidade. Agora a equipe do Penedense teve um pênalti a seu favor, né? Marcado pelo Rafael Carlos Salgueiro, que é um dos grandes astros do futebol de Alagoas. Eu confesso que pelo lance que eu vi ontem, eu fiquei aqui meio na dúvida. Agora, não dá para o cara chegar num pênalti também, numa partida como essa e... dá bobeira para o goleiro, né, cara? Porque o goleiro do Asa, o Pianisola, ele é um cara que tem muita qualidade. Mostrou isso na pré-copa do Nordeste. E ele foi lá e pegou mais um pênalti na temporada. Incrível que ele já pegou 4 nesse ano, né? E em poucos jogos. O Asa não tinha tomado nenhum gol de pênalti, então o Pianisola tem esse diferencial. Mas eu vou tirar vou ser um pouco justo com o coitado do Didinho, porque ele bateu bem, só que o qualidade do goleiro, né? Foi, o Pianisola caiu bem no canto e tirou assim, com a mão erguida. Tem que ter muita qualidade e frieza, né, cara? Frieza. Porque tudo é contra o goleiro ali. Não pode se movimentar muito, tem que ser sempre em cima da linha. E enfim, o batedor. Eu lembro do Ronaldo, o Fenômeno, quando perguntaram uma vez a ele a respeito de como ele se sentia no mano a mano com o goleiro. Ele disse, cara, eu estou tranquilo demais, porque eu tenho a situação favorável. Eu fazer o que eu quiser com a bola. Difícil é para o goleiro que não sabe para que lado eu vou chutar. Então, realmente, fica complicado para ele. Mas, enfim, o goleiro defendeu a bola daquilo que podia ser o gol de empate da equipe do Penedense. Eu confesso que para o campeonato teria sido melhor. Ficava ainda mais embolada a situação. Mas, enfim, deu empate lá na cidade de Penedo. A equipe do Asa foi lá. Aliás, empate não, deu vitória da equipe do Asa. O Asa que começa a encontrar, de fato, um futebol mais vistoso com o seu treinador, que chegou recentemente, fazendo, de fato, uma transação melhor futebolista dentro de campo, agradando mais o futebol apresentado pelo Asa. Demais, e ele sendo bem ousado, não em termos de futebol ofensivo, mas ousado em mudar um esquema que estava montado desde o início de ano. O Leandro Senna começou com o Asa jogando um 4-4-2, por vezes variava para um 4-3-3 tradicional, com 2 pontos espetados. E o Rodrigo Fonseca, ele quebrou isso, ele colocou um 3-5-2, onde o Asa consegue ser tanto ofensivo em determinados momentos com a linha alta, foi assim contra o CSA, e ontem contra o Penedense foi um 3-5-2, onde o Asa foi mais defensivo, às vezes fazia uma linha de 5, trazendo os laterais lá para trás.
Então é interessante essa mudança de tática, que é um treinador com muito futuro. Então a gente pode ver um Asa ainda em evolução. A gente entende que o elenco está limitado porque não trouxe um elenco vistoso, dispensou jogadores. Então o Asa ainda está em um processo de evolução, mas já conseguiu 2 grandes resultados. E isso importa para o Campeonato Alagoano, já que o Asa quer pelo menos chegar na final. E o Asa está no mercado em busca de reforços ainda, né? E já tem nome bombando lá dentro. Um nome que poderia ser pretendido desde o início do ano, que é do meia Léo Cereja, que jogou no Nacional de Patos, jogou com o Rodrigo Fonseca. Hoje está no 13, tem uma certa frequência, jogou contra o CRB na partida em Campina. Então, pode ser que ele pinte aí no Asa a qualquer momento, provavelmente, talvez, nessa semana. O Asa que não teve nessa partida, o Júnior Viçosa, não teve também o Feijão. Até eu disse do terceiro tempo na Gazeta que o Asa jogou o arroz com farinha. Mas que deu certo, né, cara? Não teve o Feijão, que é muito forte nutritivamente, mas que apresentou um bom futebol. Na outra partida, que inclusive encerrou a 5ª rodada do Campeonato Alagoano, a gente teve no estádio Repelé o CRB jogando com um time alternativo, mas com vários garotos da base, inclusive. O Baranha, entre outros. E aí a equipe do CRB não teve o futebol que está apresentando, por exemplo, com a equipe profissional, com a equipe titular. Acho que dá para dar um desconto também. Muito embora que em momento você trabalha com a equipe, você trabalha com a outra, para poder dar exatamente tempo de treinamento para cada equipe e deixar as duas equipes com futebol parecidos dentro de campo. Mas o CRB mostrou uma certa dificuldade com o time do Cruzeiro jogando mesmo dentro do seu torcedor. Se a gente vê os melhores momentos, tem 10 segundos, porque não aconteceu quase nada na partida de ontem no Repelé. Que tristeza. Mas você está certo, a gente tem que dar um desconto aos garotos, mas o que me entristece é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem a oportunidade de não ouro. pontuou ainda, cara. Pois é, você é a pior equipe do campeonato. 5 rodadas, 15 pontos, não conquistou um ponto sequer. Exato, você é a pior equipe do campeonato. Você vai enfrentar o líder que vai botar um time em reserva / de garotos. Por que você fica recuado num jogo desse se, teoricamente, pela campanha a derrota já é garantida? Isso que me incomoda bastante. O Cruzeiro... Se arriscar mais, né? Se atirar mais, né, galera? O Cruzeiro é uma equipe hoje sem identidade. É uma equipe muito frágil. E é uma equipe que parece que já entra em campo derrotada. E isso também é muito prejudicial. Isso também colabora. Não é só o desempenho dentro de campo. É também o seu pensamento. Respeito muito o Adriano Cabeça. Não foi ele que montou esse elenco, inclusive. Mas ele já trabalhou com alguns desses jogadores. E é um Cruzeiro, cara, que... já dava para estar rebaixado, porque não teve algo bom que você possa elogiar nesse campeonato. E é triste. A única partida que o Cruzeiro fez que foi um pouco interessante foi contra o Asa. Na primeira rodada. Na primeira rodada do campeonato. E o fator depois clássico pesava. Não deu mais em nada. A gente tem, inclusive, a coletiva feita com o técnico da equipe do Clube de Regatas Brasil. Daniel Paulista fala aqui no canal Esportes, fazendo, inclusive, uma análise do que foi o jogo realizado no estádio Rei Pelé. Mais uma vitória, acho que a importância do resultado é grande, porque nós confirmamos o primeiro objetivo, que é a classificação, para poder ter a tranquilidade de, nas 2 últimas rodadas, fazermos o planejamento que entendemos necessário. Agora, o jogo, claro, nós fomos o dono do jogo no sentido de ter o controle sempre das ações, um jogo de ataque contra a defesa, jogando sempre no campo do adversário, mas onde nós encontramos muita dificuldade de conjunto, né, de desenvolvimento de jogada, um pouco de, em alguns momentos, uma inspiração maior para termos mais jogadas individuais, e em alguns momentos o jogo ficou até um jogo num ritmo mais lento. Mas, assim, valeu pela vitória, valeu pela dedicação dos atletas, uma equipe nova, um trabalho que nós estamos fazendo dessa rodagem do elenco, que acho que é importante, se faz necessário, mediante a maratona que nós temos aí pela frente, tanto de jogos, de viagens, e todos estão entendendo isso muito bem. E o mais importante é que continuamos vencendo, continuamos na frente, e acho que isso é o mais importante hoje. Agora, mudar a chave, né? Na verdade, a chave ela já foi mudada, né? Hoje a gente já trabalhou no período da manhã no centro de treinamento, a provável equipe que vai para o jogo de quarta-feira. Existem algumas pendências que vão ser ainda definidas. Temos amanhã, temos a terça-feira também, mas a equipe já começou a trabalhar hoje no centro de treinamento visando esse jogo, que é um jogo, talvez a primeira decisão que nós teremos aí durante a temporada.
Daniel, a gente observa que não foi diferente com essa equipe que você colocou em campo, a dificuldade de chutar fora da área, seja com o profissional, a equipe considerada titular hoje também. É o ferrolho que se coloca o adversário, até fica sem condição de chutar de fora da área, teus jogadores? Hoje, especificamente, eu acho que faltou espaço, né? A equipe do Cruzeiro ficou muito atrás, o Vitor Caetano não trabalhou no jogo, acho que se tiveram alguns escanteios, mas assim, nada de perigo pela equipe adversária, uma equipe que ficou somente atrás tentando jogar num contra-ataque, numa transição. Nós tentamos pressioná-los ali em alguns momentos, tivemos uma dificuldade porque tanto o Cauã como o Alejandro tiveram duas entradas violentas dentro do jogo e são dois atletas que tiveram que ser substituídos, o Cauã já no primeiro tempo e o Cauã ainda tentou voltar para o segundo, mas não conseguiu. São dois atletas que inclusive já estão vetados para a partida de quarta-feira. Então, assim, perdemos e aí vai se perdendo conjunto, vai se perdendo mais entrosamento ainda. Salientar a primeira oportunidade de alguns garotos da base, que desde o início sempre foi um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Hoje novos tiveram a oportunidade de começar jogando, como o Cauã e o Baranhas, fazerem uma partida como titularidade. Depois entraram vários outros, o Cauã, o próprio Eric, garotos aí de 17 anos que estão sendo trabalhados para que no futuro estejam mais preparados e estejam prontos para ajudar a equipe profissional. Tá aí então, o técnico do Clube de Regatas Brasil, líder do campeonato, primeira equipe classificada para a fase semifinal, falando aqui no canal Esportes, que fatura, e a gente volta já já. Você está assistindo Canal Esportes. Oferecimento: a Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.